Vida de São Bento, por São Gregório Magno. Capítulo 8. O pão envenenado que o corvo levou para longe. Gregório. Já aqueles lugares estavam em grande extensão abrasados do amor de Jesus Cristo, Deus nosso Senhor, e muitos cristãos tinham abandonado a vida secular para lhe domar o orgulho do coração sob o suave jugo do Redentor. Como é costume dos maus invejar aos outros o bem da virtude que eles mesmos não procuram praticar, eis que o padre de uma igreja próxima, chamado Florêncio, avô do nosso subdiácono Florêncio, tocado da maldade do antigo inimigo, começou a ter ciúme do santo homem e pôs-se a denegrir sua imagem de monge e a impedir quantos podia de irem visitá-lo. Vendo afinal que não conseguia opor-se aos progressos de Bento, vendo que crescia a fama de sua santidade e que muitos, pelo simples pregão dessa fama, eram continuamente chamados a um estado de vida melhor, Florêncio, mais e mais abrasado pela inveja, ia se tornando cada vez pior. Os louvores merecidos pela vida de Bento, ele os apetecia. Vida tão louvável, porém, não a queria levar. A tal ponto foi obcecado pelas trevas da inveja que chegou a enviar de presente ao servo de Deus Todo-Poderoso um pão envenenado. O homem de Deus o recebeu agradecido, mas não lhe ficou oculta a peste que no pão se ocultava. Ora, acontecia que à hora da refeição costumava vir da floresta próxima um corvo que recebia pão das mãos de Bento. Quando então chegou, como de costume, o homem de Deus lançou diante do corvo o pão envenenado do presbítero e deu-lhe esta ordem: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, toma este pão e atira-o num lugar tal que não possa ser achado por ninguém. O corvo então, de bico e asas abertos, começou a esvoaçar e a crocitar em torno do pão, como se dissesse claramente que queria obedecer, mas não podia. No entanto, o homem de Deus ordenava repetidas vezes: leva sem medo e vai jogá-lo onde não possa ser encontrado. Finalmente, depois de hesitar por muito tempo, o corvo tomou o pão no bico e, levando-o, partiu. Ao cabo de 3 horas, voltou sem o pão que lançara fora e recebeu das mãos do homem de Deus a ração costumeira. Vendo o venerável pai que o coração daquele sacerdote se inflamava de ódio contra a sua vida, mais se condoía dele que de si mesmo. Ora, o citado Florêncio, já que não lograra matar o corpo do mestre, tomou a peito acabar com as almas dos discípulos. Por conseguinte, à vista destes, introduziu no quintal do mosteiro em que Bento estava 7 moças nuas que de mãos dadas dançavam diante deles por muito tempo, a fim de inflamar-lhes o espírito para as depravações da luxúria. Vendo isto da cela e temendo a queda dos discípulos mais jovens, o santo homem, que bem se dava conta de ser o único motivo da perseguição, acabou por ceder à inveja. Nomeou os superiores e distribuiu os irmãos pelos mosteiros que edificara, e levando consigo alguns poucos monges, mudou de domicílio. Tão logo, porém, o servo de Deus se esquivava humildemente aos ódios de Florêncio, e já Deus onipotente castigava este de terrível forma, pois, estando no terraço, donde com prazer contemplava a partida de Bento, o mesmo ruiu enquanto permanecia ileso o resto da casa, e esmagando o inimigo de Bento, acabou com ele. O discípulo do homem de Deus chamado Mauro julgou que devia imediatamente anunciar o fato ao venerável pai Bento, que apenas caminhara umas 10 milhas, e disse-lhe: volta, pois o presbítero que te perseguia morreu. Ao ouvi-lo, prorrompeu Bento em fortes lamentos, tanto pela morte do inimigo, como pela alegria que com ela teve o discípulo. Do fato, seguiu-se que Bento impôs uma penitência ao discípulo, pois este, ao contar o ocorrido, ousara regozijar-se pelo fim do inimigo. Pedro: são admiráveis e estupendas as coisas que dizes. Com efeito, na água que brotou da pedra vejo Moisés,
no ferro que voltou do fundo d'água, Eliseu, no caminhar sobre as águas, Pedro, na obediência do corvo, Elias, no luto pela morte do inimigo, Davi. Como posso avaliar? Este varão foi cheio do espírito de todos os justos. Gregório, o homem de Deus, ó Pedro, possui o espírito do Deus único, que pela graça da redenção encheu o coração de todos os eleitos e de quem diz João, era a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. E ainda da sua plenitude nós todos recebemos. De fato, os santos homens de Deus puderam obter do Senhor milagres, mas não os puderam transmitir a outrem. O Senhor, porém, deu os sinais da virtude aos seus súditos. Ele que prometeu dar o sinal de Jonas aos seus inimigos, de modo que se dignou de morrer ante os soberbos e ressuscitar ante os humildes, para que aqueles vissem o que iam desprezar e estes contemplassem o que com veneração deveriam amar. Deste mistério se seguiu que enquanto os soberbos só viram o aspecto ignominioso da morte, os humildes receberam a glória de poder contra ela. Pedro, peço-te agora que digas para que lugar se dirigiu o santo homem e se lá praticou novos milagres. Gregório, saindo o santo homem para outras paragens, mudou de lugar, mas não de inimigo, pois os combates que depois sustentou foram tanto mais duros, quando foi desde então o próprio mestre da maldade que teve abertamente contra si. O lugar fortificado, chamado Cassino, está situado no flanco de elevada montanha, a qual o abriga dentro de extensa garganta e depois, alteando-se ainda por 3 milhas, como que prolonga até as nuvens o seu cume. Aí em cima tinham os antigos um templo, onde, segundo o costume dos primitivos gentios, Apolo era venerado por insensata multidão de camponeses. Cresciam por toda parte em torno do bosque, consagrados ao culto dos demônios, onde a turba insana dos infiéis, ainda naquele tempo, oferecia sacrifícios sacrílegos. Chegando a tal lugar, o homem de Deus despedaçou o ídolo, derrubou a ara, incendiou os bosques e estabeleceu no próprio templo de Apolo a capela de São Martinho, enquanto no lugar da ara do mesmo apoio construiu a capela de São João. Além disto, chamava a fé por contínuas pregações a multidão que morava nas redondezas. Não podendo suportar tudo isso em silêncio, o antigo inimigo oferecia-se aos olhos do Pai, não mais ocultamente ou em sonhos, mas em visão manifesta, e queixava-se com tantos clamores de sofrer violência que também os irmãos lhe podiam escutar os gritos, sem todavia lhe discernir a figura. Conforme referiu o venerável Pai aos discípulos, um antigo inimigo aparecia diante dos seus olhos corporais, hediondo e envolto em chamas, com a boca e os olhos chamejantes, parecia investir contra ele. O que dizia, porém, todos o ouviam. Primeiro chamava Bento pelo nome, já que este não respondia, logo disparava endoestos, assim que, ao chamá-lo Bento, Bento, vendo que não obtinha resposta alguma, imediatamente acrescentava: Maldito e não Bento, que tens tu comigo? Por que me persegues? Consideremos agora os novos embates do antigo inimigo contra o servo de Deus, a qual aquele quis fazer guerra, mas acabou por proporcionar, sem querer, ocasiões de vitória.